Muito boa noite. Muito boa noite, Paulo. Boa noite, amigos e amigas que estão por aqui. Esse final de semana eu quero voltar a um cineasta que eu gosto muito, admiro demais, admiro muito mesmo, né? Aprendi muito com ele, tanto filosofia como cinema, chamado Ingmar Bergman, um cineasta sueco que nasceu em 1918 e morreu em 2007. Né? Eu não sei se acredito que todos conheçam, pelo menos de nome, né? Não sei se todos já viram algum filme, já leram alguma coisa dele ou sobre ele. Ele é um cineasta muito conhecido, né? É um cineasta que, de certa forma, já faz parte do que podemos chamar de tradição cinematográfica ocidental. E eu diria mundial, né? Não ocidental, mundial. Eu trabalho com Bergman, já escrevi sobre Bergman. Para quem tiver interesse, um tempo atrás eu escrevi um ensaio que eu vou comentar amanhã, intitulado Bergman e Dreyer, herdeiro cinematográfico de Kierkegaard. Né? Bergman e Dreyer, herdeiro cinematográfico de Kierkegaard, foi um artigo que eu escrevi em 2011 para um livro chamado Filosofia, Cinema e Educação. Escrevi para este livro aqui, publicado pela editora de Vitória, uma editora da Universidade de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Esse ensaio foi um trabalho que eu fiz sobre 3 filmes de Bergman, chamada A Trilogia do Silêncio de Bergman, né? Luz de Inverno, Silêncio e Através do Espelho. 3 grandes filmes de Bergman ali dos anos 60. Fiquei muito fascinado por esses filmes e tal. E resolvi escrever sobre eles nesse livro aqui, né? Eu vou comentar amanhã esse meu texto, né? Bergman Dreyer. Dreyer é um cineasta dinamarquês. Eu até diria que é o grande nome do cinema dinamarquês, né? Carl Dreyer é o nome dele. Morreu nos anos 60. Foi um cineasta do início do século. Pegou inclusive o cinema sem som, né? O chamado cinema mudo, né? Entre aspas. O nome dele é Carl Dreyer. Não sei se vocês conhecem também aqui. Carl Dreyer foi o grande mestre de Bergman e o mestre do grande cinema escandinavo, né? Uma figura absolutamente fundamental no cinema escandinavo. E Carl Dreyer ele era muito interessado na filosofia de seu patrício Søren Kierkegaard. Eu acho que todo mundo que mexe com filosofia contemporânea, de certa forma passou por este filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Sartre falava dele, Heidegger falava dele, Karl Jaspers falava dele. Kierkegaard é um filósofo importantíssimo, né? Inclusive considerado o grande pai, entre aspas, do chamado existencialismo, né? O próprio Sartre reconhece isso. E Kierkegaard ele tem um livro que para mim é marcante, marcou a minha vida pessoal. Eu sempre recomendo às pessoas que leiam esse livro. Eu acho que são 2 livros, na verdade, de Kierkegaard que eu acho marcantes, né? Um livro dele chamado O Conceito de Angústia, né? E Temor e Tremor. Temor e Tremor, né? São 2 livros marcantes de Søren Kierkegaard, marcou a minha vida. Eu tenho nítida impressão de quando li esses livros. Eu não falo muito de Kierkegaard, não é um filósofo que eu me interessa falar, é um filósofo que eu gosto mais de ler, ficar para mim, não é um filósofo de falar, mas eu sou muito marcado por esses 2 livros, né? O Temor e Tremor e o Conceito de Angústia, que tem boas traduções em português, inclusive, porque deve ser muito difícil traduzir do dinamarquês, né? Eu não sei uma palavra em dinamarquês. Mas o Kierkegaard, ele é um filósofo do século XIX, né? E ele vai ter uma influência muito grande no grande cineasta sueco chamado Carl Dreyer. Não é? E Carl Dreyer vai ser o grande mestre de Ingmar Bergman. Não é? Então para os que estão chegando agora, serão 3 lives, uma série de 3 lives, cada uma com 1 hora no máximo, sobre o cinema de Ingmar Bergman e a
As filosofias existenciais ou pensamento existencial. E eu estou fazendo um comentário geral a algumas influências de Bergman, né? E duas das mais importantes é a influência de um filósofo e a influência de um cineasta, ambos da sua terra, né? Ambos patrícios, tal, né? E que faz parte são a base de um ensaio que eu escrevi há uns 10 anos atrás. O ensaio que eu escrevi é intitulado Bergman e Dreyer, Herdeiros Cinematográficos de Kierkegaard, né? Foi publicado no livro Filosofia, Cinema e Educação, da editora da Universidade de Vitória da Conquista, a UESC e tal. E quando eu escrevi esse ensaio, eu estava muito impactado, né? Eu estava lendo muito Sartre, eu estava tentando entender uma obra que para mim é um desafio interpretativo, chamada O Ser e o Nada. É uma obra de 1943 de Jean-Paul Sartre, né? E eu estava enfiado nessa obra, tentando entender essa obra e tentando entender. Na verdade, à época, isso era por volta de 2010, eu tinha acabado, fazia 2 anos que eu tinha acabado o doutorado, e eu tinha feito doutorado sobre Marx e a religião e tinha dado um tempo, né, nas leituras de Marx. E também nas leituras da religião, não ia ler, naquele momento estava uns 2 anos sem ler sobre isso. E eu estava dando aula de filosofia contemporânea e estava conhecendo mais de perto a Kierkegaard, né, que é um filósofo, na verdade é um filósofo cristão, é um filósofo marcadamente cristão, atormentadamente cristão. É a melhor definição que eu tenho para Søren Kierkegaard. É um filósofo atormentadamente cristão, né? Isso, eu não teria mais coisa a dizer sobre ele. Eu conheci aqui em Aracaju, num evento, o tradutor e o maior estudioso de Kierkegaard no Brasil, que é um professor de filosofia do Rio Grande do Sul, aposentado, chamado Álvaro Valls, com 2 L's. Álvaro Valls, uma doçura de pessoa, um grande professor, um grande educador, né? É considerado o maior estudioso de Kierkegaard, tradutor, conhecia o dinamarquês, traduziu uma obra de Kierkegaard direto do dinamarquês. Ele traduziu para a editora da Unesp o livro Conceito de Angústia, que eu recomendo muito. Eu não sou um leitor assim de Kierkegaard, eu não li toda a obra dele. Eu sou marcado por 2 obras dele me marcam profundamente, que é o Conceito de Angústia e Temor e Tremor, né? Que são as obras que também vão marcar o grande filósofo Karl Dreyer e depois o próprio Ingmar Bergman. Então, esse final de semana eu vou ficar entre Dreyer, Kierkegaard, Sartre, Simone de Beauvoir e Bergman para entender o cinema de Ingmar Bergman, né? Serão 3 lives, a primeira é hoje, né? No máximo 1 hora. Hoje é uma introdução geral a Bergman. Amanhã eu quero comentar o meu artigo, que é um artigo que eu escrevi em 2011, intitulado Bergman e Dreyer, Herdeiros Cinematográficos de Kierkegaard, que está nesse livro, Filosofia, Cinema e Educação. E no domingo eu quero comentar a trilogia do silêncio, um pouco a noção de filosofia existencial na chamada trilogia do silêncio. Eu tenho imensa admiração por Bergman. Eu acho que Bergman é o que eu chamo de cineasta filósofo. Olha, nem todo cineasta é filósofo. Eu não quero aqui reduzir cinema à filosofia. Filosofia tem uma linguagem própria, é uma expressão estética autônoma. Filosofia é outra coisa, é uma área do conhecimento muito antiga na cultura ocidental, trabalha basicamente com conceitos racionais. Então, filosofia não é igual a cinema. Eu vou fazer uma intersecção, eu vou fazer um entrosamento, eu vou fazer uma transa, como diz o professor Benedito Nunes, meu mestre. Benedito tem um ensaio belíssimo intitulado Poesia e Filosofia, uma transa. Eu acho lindo esse título, Filosofia e Poesia, uma transa. É de Benedito, eu vou copiar meu mestre Benedito Nunes. Cinema e filosofia, o cinema de Bergman e a filosofia, uma transa, é isso, né? O cinema de Bergman e a filosofia, uma transa, copiando aqui uma frase do professor
Benedito Nunes, né? Ora, as escolhas do cinema de Bergman seriam várias, né? Não tem uma única escolha. Bergman é um cineasta muito singular, muito singular. Eu tenho imensa admiração por ele, eu aprendi com ele, ainda hoje eu aprendo. Eu sinceramente nunca vou deixar de aprender com Bergman. Eu já vi, tem filme de Bergman que eu já vi mais de 5 vezes e sempre que vejo encontro uma coisa nova. Por exemplo, um filme dele de 50 e... eu acho que é de 51, chamado Juventude, é isso mesmo. De 1951, chamado Juventude. Pô, eu amo esse filme, eu acho um dos melhores filmes de Bergman, eu sou marcado por esse filme. Marcado. Então veja, falar de Bergman para mim é um prazer e ao mesmo tempo é um desafio, porque não é tão fácil, tão simples. Tem gente que não gosta do cinema de Bergman. Eu tenho vários colegas que não gostam do cinema de Bergman, porque é um cinema muito parado, muito lento. Eu acho que é um pouco que é a vida, né? Essa coisa da ação cinematográfica do cinema hollywoodiano é só no cinema hollywoodiano. A vida não é aquele tipo de ação, a vida não é aquela adrenalina. Essa adrenalina é pura ficção do cinema americano. Eu acho muito ruim, inclusive. Eu pessoalmente não tenho mais saco nem paciência para ver filme de ação dos Estados Unidos. Aquela coisa, tiroteio, o modelo Rambo, o modelo Schwarzenegger. Esses filmes para mim não me dê mais nada. Eu não aguento 10 minutos isso. Eu acho isso muito artificial, muito tolo, muito sem rumo. E eu não estou afim disso, não tenho mais idade para isso e tal. Então a ideia de chegar ao cinema bergmaniano na verdade, aprofundar mais ainda a filosofia. Então não é apenas ver cinema, não é apenas ver filme, não é apenas entender a linguagem bergmaniana. É mais do que isso. Para mim mergulhar no cinema de Bergman, mergulhar num tipo de filosofia, e mergulhar num tipo de filosofia essencial de certa forma me aproximar do cinema de Ingmar Bergman. Por isso que eu parafraseio o professor Benedito Nunes no ensaio dele. O cinema de Bergman e a filosofia, uma relação transacional. É assim que eu leio, entendo Sartre, vejo o cinema de Bergman e etc e tal, tudo mais, né? Eu sou fascinado pela escrita da filósofa Simone de Beauvoir. Ela tem um livro que eu vou utilizar no domingo, na última live sobre Bergman, intitulado A Cerimônia do Adeus. Eu acho que todo ser humano devia ler isso. Esse livro é um livro raríssimo, né? É um livro raríssimo. Eu gosto muito desse livro. Esse livro ele é dividido em 2 grandes partes. Porque ele é um livro imenso, né? A primeira parte é uma biografia pequena de Sartre entre 1970 e 1980. É uma espécie de diário que Simone de Beauvoir escrevia sobre Sartre. Então, é uma espécie de diário biográfico da figura de Sartre. Ela começou a escrever em 1970 e só acabou em 1980, quando Sartre morreu. Todos devem saber que Sartre morreu em abril de 1980, né? E essa biografia de Simone de Beauvoir, então essa é a primeira parte. A segunda parte é uma longa entrevista que ela mesma fez com Sartre em Roma, né? Entrevistas com Jean-Paul Sartre. Ela fez, acho que 3 entrevistas, juntou numa só, ao longo de alguns anos. Beauvoir entrevistou Sartre, né? Uma belíssima introdução ao próprio Sartre, as entrevistas de Sartre. Está nesse livro aqui, A Cerimônia do Adeus. Não sei se alguém já leu esse livro, já se interessou. Pouca gente que eu conheço leu esse livro, né? Eu acho que Simone de Beauvoir deveria ser mais lida no Brasil. Simone de Beauvoir é uma grande filósofa, uma grande pensadora. Ela é tida apenas como feminista, mas ela foi mais do que feminista. Não é? Simone de Beauvoir foi mais do que os livros do Segundo Sexo. Simone de Beauvoir é considerada na França uma grande escritora contemporânea e na verdade a área dela é chamada memorialismo. Ela é considerada uma das maiores memorialistas da cultura francesa. Agora é claro que no Brasil ela ficou mais conhecida por conta da obra famosa já, né, de 1949, chamada O Segundo Sexo. Mas Simone de Beauvoir é uma grande existencialista, eu admiro demais ela, aprendi muito com ela, aprendi imensamente com Simone de Beauvoir, e eu trato de uma relação entre Simone de Beauvoir e Bergman.
Entre o cinema de Ingmar Bergman e o cinema de Ingmar Bergman e esse livro de Beauvoir. Então, ô Flauber, boa noite. Muito bom, o volume 1 já é muito bom, viu Flauber? Muito bom o volume 1 do Segundo Sexo. Agora, eu vou trabalhar, Flauber, esse livro aqui, chamado A Cerimônia do Adeus. Não sei se todos aqui leram. É um livro composto, é um livro enorme, olha como ele é grosso, ele é enorme o livro, né? Esse livro ele é composto por duas grandes partes. A primeira parte é um diário que Simone de Beauvoir faz sobre Sartre entre 1970 e 1980. Ela detalha, né, até Sartre morrer em 1980. Sartre morreu em abril de 1980. E a segunda parte são 3 entrevistas que ela fez com Sartre nos anos 70. E ela juntou tudo num livro só e deu esse belíssimo nome, Cerimônia do Adeus, né? Belíssimo nome. Se você me perguntar, Romero, como sintetizar esse livro? As entrevistas de Sartre e o diário sobre Sartre de Simone de Beauvoir. Eu diria que é um livro que prepara para a morte. É um livro sobre morte. Eu não sei como cada um aqui encara a morte, como cada um encara a morte, como cada um que está aqui, que me acompanha e que conversa comigo, como é que encara, né, essa ideia de morte. Eu não sei, não tenho ideia, mas veja, esse livro de Simone de Beauvoir, A Cerimônia do Adeus, na verdade é sobre a morte, né? Ela meio que percebe o adoecimento de Sartre em 1970, não é? E ela vai trabalhando a doença de Sartre, Sartre envelhecendo, Sartre se encolhendo, a depressão dele, a cegueira dele. Ela acompanha os grandes momentos e os momentos mais difíceis de Sartre. É um livro que mexe comigo. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei muito emocionado. Muito emocionado, a primeira vez que eu li esse livro. Esse livro me marca pessoalmente. Eu nem falo muito dele, eu nem uso em sala de aula, porque é um livro muito pessoal, para mim, né? Muito pessoal. Eu tenho uma relação extremamente pessoal. Alguns livros eu tenho uma relação pessoal, parece que são coisas da família, assim. Eu nem falo muito, porque são coisas muito pessoais. Esse livro é um deles, chama-se A Cerimônia do Adeus. Eu nunca escondi de ninguém, nunca escondi. Eu sou fascinado pela morte. Para mim é um dos temas mais caros na minha vida, é o tema da morte, né? Eu já fiz live sobre isso, eu já dei palestra sobre isso, eu já discuti em sala de aula, já dei um curso sobre a morte nos filósofos. E aí para mim é um tema que me marca. Eu tenho uma relação de desafio com a morte. Eu não tenho medo da morte, eu tenho curiosidade sobre ela, né? O que me interessa é a curiosidade. Eu sou muito curioso sobre a morte. Eu acho um dos temas mais fascinantes da vida humana, né? Não se trata de ser a favor ou contra a morte. Eu não gosto disso. Isso não é jogo de futebol. Mas é um tema absolutamente existencial e sério. E vou ser sincero, se você me perguntar por que você ama tanto o cinema de Bergman, é porque Bergman, para mim, é o cineasta que melhor tratou do tema da morte. É por isso que eu gosto de Bergman. Bergman foi quem encarou mais sério o tema da morte, porque Bergman conhecia o pensamento existencial, né? Na história da filosofia, quem melhor tratou o tema da morte foram os filósofos existenciais, né? Heidegger, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, Simone de Beauvoir, Albert Camus. Para mim são os melhores pensadores que trataram do tema da morte, né? Heidegger, Karl Jaspers, Sartre, Camus e Simone de Beauvoir. Então, assim, eu dou aula, né? Eu sou professor de filosofia contemporânea na Universidade Federal de Sergipe e às vezes eu sinto que os alunos ficam um pouco arredios, um pouco chateados com esses temas, não sei. Às vezes eu acho que eu posso exagerar, porque você trabalhar com jovem de 20 anos, tema como morte, etc e tal. Eu acho que é complicado isso. Eu não quero aqui também ser dono de verdade alguma. Eu não tenho verdade nenhuma a anunciar, nenhuma. Todas as minhas convicções são parciais, todas as minhas convicções são relativas à condição histórica, né? Eu sou muito simpático a Sartre, nunca escondi a minha simpatia pelo filósofo Jean-Paul Sartre, sua escrita, como também nunca escondi a minha simpatia por Simone de Beauvoir.
é uma filósofa que eu admiro muito, muito, muito. E esse livro, A Cerimônia do Adeus, é um livro que me marca profundamente, me marca na alma, né? Então, no domingo eu vou falar dele, porque eu vou tentar articular Bergman e Simone de Beauvoir, não é, a partir do tema da morte, né, no domingo à noite, né. Hoje é uma introdução geral a essa relação Bergman e o existencialismo. E amanhã eu vou tratar de um artigo meu que eu escrevi, para os que estão chegando agora. Eu escrevi um ensaio em 2011 intitulado Bergman e Dreyer, herdeiros cinematográficos de Kierkegaard, não é? Amanhã à noite. É um ensaio que eu escrevi nesse livro, Filosofia, Cinema e Educação, não é? Foi publicado pela editora da Universidade de Vitória da Conquista, a Unesc, na Bahia. Então como eu estava dizendo no começo, eu fiz um grande parênteses agora, falei de Beauvoir, de Sartre, não é, de Dreyer, é um pouco isso, para meio que são as grandes influências de Ingmar Bergman, né? São as grandes influências de Bergman. Não é? Além de uma série de dramaturgos suecos, como por exemplo Strindberg. Strindberg era o grande dramaturgo de Bergman, né? Strindberg tem um livro, Strindberg tem um livro chamado O Inferno. Não sei se alguém já leu isso aqui. Nossa, que livro pesado. É o livro da quase loucura desse dramaturgo do século XIX sueco, chamado Strindberg. Eu gosto muito dele, Eu tem esse livro chamado O Inferno. Não é? Eu vou falar um pouco disso mais tarde, não sei se hoje, amanhã talvez. Não é? Mas são as influências de Bergman, não é? Eu tenho que falar um pouco disso porque eu acho que é bom, para entender o filme de Bergman, entender um pouco as suas influências, né? Quem o influenciou, não é? Quais as influências que ele tem para além do cinema, né? Então, é um pouco isso, as lives vão ser um pouco isso, mas uma conversa eu vou tentar ser o mais didático possível, né? E de certa forma indicar alguma literatura, indicar os filmes, contextualizar os filmes e tal. É um mini curso, na verdade, um mini curso sobre Ingmar Bergman e a filosofia existencial. Hoje, sexta, amanhã, sábado e domingo, sempre às 20 horas, no endereço que é o meu Instagram, Romero Júnior 4503. Beleza? Inicialmente, começando é isso. Então, esse é, para os que estão aqui, esse é o plano do curso. Que curso, né? Que mania de professor, né? É o plano de um mini curso, uma coisa pequena, modesta, não tem nenhuma grandeza, não é uma coisa modesta. É uma coisa que eu faço pessoalmente no meu Instagram por razões muito pessoais. Então veja, eu sou muito, muito fã do cinema de Ingmar Bergman, né? Por isso que eu gosto de falar de Bergman, eu gosto de ver os filmes dele, eu gosto de rever, não é, os filmes dele, eu gosto de aprender com Bergman, não é? Para mim aprender é fundamental, né? De certa forma, viver é sempre estar aprendendo alguma coisa, né? Até morrermos, né? Eu acho que é importante aprender. Eu sou fascinado pelo conhecimento. Eu acho que conhecer é um desafio importante, né? Para a nossa condição humana, né? Então está começando aqui esse mini curso sobre Ingmar Bergman e a filosofia existencial. Hoje é a primeira parte desse mini curso. Vou fazer uma introdução geral a Bergman e ao existencialismo. Amanhã eu vou comentar um artigo meu sobre Bergman e Dreyer, herdeiros do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. E no domingo comentar a trilogia do silêncio e Simone de Beauvoir, não é? Principalmente seu livro marcante, bonito. Recomendo demais, A Cerimônia do Adeus. Então veja, o cinema de Ingmar Bergman, Bergman escreveu uma autobiografia falando dele, da vida, da infância, etc e tal. Ele tem um livro muito bonito chamado A Lanterna Mágica. Ele fala da vida dele, é esse livro aqui. Ele fala muito da vida dele. É lindo, lindo. Com esse livro, essa edição aqui da Kozak Naif, tem um prefácio de Woody Allen, que foi um discípulo dele nos Estados Unidos, né? Woody Allen, ele gostava muito de Bergman e tal. Woody Allen diz...
ele diz assim, Woody Allen diz Bergman: era evidente que estava diante de um mestre com um estilo pessoal inspirado, um artista com preocupações e intelecto profundos, cujos filmes se revelariam equiparáveis à maior literatura europeia. Que frase da porra de Woody Allen sobre Bergman. Vou repetir aqui, porque isso é a síntese do que eu penso sobre Bergman e, ao mesmo tempo, o que eu pretendo falar hoje, amanhã e domingo, né? Repetindo aqui, frase de Woody Allen no prefácio do livro Lanterna Mágica, autobiografia de Ingmar Bergman, né? Diz Woody Allen, abre aspas: era evidente que estava diante de um mestre com um estilo pessoal inspirado, um artista com preocupações e intelecto profundo, cujos filmes se revelariam equiparáveis à maior literatura europeia. Que três coisas absolutamente fundamentais aqui para a gente começar, né, a conversar sobre Bergman. Começamos hoje, continua amanhã e continua e termina domingo, tá certo? É uma pequena introdução num pequeno minicurso prosaico sobre Ingmar Bergman e o cinema essencial. Essa frase de Woody Allen, ela tem três coisas que me marcam muito, né? Por isso que eu começo, sempre que eu vou falar de Bergman, eu começo com essa frase que está nesse livro, né? Lanterna Mágica, essa autobiografia de Bergman, né? A frase de Woody Allen, mais uma vez, para os que não captaram a frase, com calma. Abre aspas, Woody Allen falando de Bergman: era evidente que estava diante de um mestre com um estilo pessoal inspirado, um artista com preocupações e intelecto profundos, cujos filmes se revelariam equiparáveis à maior literatura europeia. Que maravilha, né? Que verdade, que bonito, que sincero, né? Vamos lá, três coisas que tem aqui em Woody Allen. Woody Allen fez filme muito parecido com Bergman. Woody Allen fez filme inspirado em Bergman, não é? Woody Allen tem, de certa forma, propriedade para falar, não é, desse Ingmar Bergman, né? A primeira frase e a primeira parte, a primeira coisa de Woody Allen sobre Bergman marcante é que Woody Allen reconhece que Bergman tem um estilo pessoal. Ou falando de outra maneira, Bergman tem uma poética. Bergman tem uma poética. É mais ou menos isto que inicialmente quer dizer Woody Allen. Não é? Bergman foi um mestre com um estilo pessoal inspirado. Significa dizer, Bergman tem um estilo, Bergman tem uma poética, Bergman tem uma maneira de fazer filmes que é inconfundível. É isso que quer dizer aqui o mestre Woody Allen, né? Então, logo, Bergman tem uma poética, ponto. Poética em que sentido, Romero? No sentido aristotélico, simplesmente. Aristóteles tem um dos seus livros mais famosos, chamado Poética. Poética é a linguagem da arte, seria isso. Poética é um sujeito que tem uma poética, é um sujeito que tem uma linguagem própria para a arte. Que coisa fascinante, né, minha gente? Um sujeito que tem uma linguagem própria para a arte. É isso que o Woody Allen quer nos dizer quando diz que Bergman tem um estilo pessoal. Segundo, um artista com preocupações e intelecto profundos. Perfeito, perfeito, perfeito. Aí o Woody Allen sai da forma e entra no conteúdo. O conteúdo do cinema bergmaniano é um conteúdo que ele chama aqui de com preocupações profundas. Bergman é o cineasta das profundidades. Como é que você sabe disso, Romero? Vendo os filmes dele. Não é difícil. Vendo os filmes de Bergman. Vendo os filmes de Bergman. Então, nesse sentido, é o fundamental, né? Ver os filmes de Bergman e tal. Porque é lá que você encontra, não é, a poética de Bergman e tal, né? Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos de temas que, no sentido que o Woody Allen diz. O Woody Allen, ele diz assim,
um artista com preocupações e intelecto profundos, não é? Um artista com preocupações profundas. Como é que se sabe disso, Romero? Vendo os filmes de Ingmar Bergman. Vendo os filmes de Ingmar Bergman. Por isso que eu disse no começo, o tema das lives, a primeira live é hoje, a segunda é sábado, a terceira é domingo. O tema das lives é o cinema de Ingmar Bergman e a filosofia existencial. Ou o pensamento existencial, né? Então, significa dizer, não há dúvida que há uma filosofia em Bergman. Ou o que diz a frase de Woody Allen. Para os que chegaram agora, eu estou comentando uma frase de Woody Allen sobre Bergman que está no livro A Lanterna Mágica. Woody Allen fala que Bergman tem uma linguagem profunda, né? Verdade, verdade. Isso é. Agora, como ele tem essa linguagem profunda? Quais seriam os temas que fazem com que Bergman tenha uma linguagem profunda? Eu destacaria aqui pelo menos 4 ou 5 temas que são fundamentais no cinema todo de Bergman. Tudo que eu vi, claro, Bergman fez mais de 40 filmes, né? Eu diria que é uma coisa absolutamente impressionante, né? O cinema de Ingmar Bergman nesse sentido, né? Bergman, ele fez, deixa eu anotar aqui, eu anotei aqui, né? Bergman fez mais de 70 filmes, né, para o cinema e para a televisão, por isso que dá 70 filmes, ele filmou muito, né, também para a televisão lá na Suécia. E nesses filmes de Bergman, eu não vi os 70 filmes de Bergman, não, de maneira nenhuma, eu vi uns 30, né, no máximo 30 filmes de Bergman, em diversas épocas, né? Ele começa a filmar nos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, ele morre em 2007. Ele morre em 2007. Seu último filme é de 2003, chamado Sarabande. Então ele filmou de 45 até 2007. É muita coisa, né? Muita coisa. Ora, voltemos à frase de Woody Allen. Não é uma frase, para os que chegaram agora, eu estou comentando uma frase de Woody Allen. Já comentei a primeira parte, é uma frase que tem 3 partes, 3 teses sobre Bergman. Vou repetir aqui a frase para os que chegaram agora, para acompanhar. A frase de Woody Allen diz o seguinte, a frase está num livro chamado, o prefácio de um livro chamado A Lanterna Mágica, que é uma autobiografia de Bergman. Quando ela foi publicada nos Estados Unidos, nós temos uma tradução portuguesa dessa autobiografia. Nessa autobiografia tem um prefácio de Woody Allen. O que diz o prefácio de Woody Allen? Aí eu separei uma frase, abre aspas, Woody Allen falando. Era evidente que estava diante de um mestre com um estilo pessoal inspirado. Um artista com preocupações e intelecto profundos, cujos filmes se revelariam equiparáveis à maior literatura europeia. Eu disse que essa frase tem 3 partes, ou 3 teses, né? A primeira tese é o estilo ou a poética de Bergman, o segundo são as preocupações profundas de Bergman. Quais seriam essas preocupações profundas, né? Eu destacaria alguns temas. Primeiro, o tema da angústia. O tema da angústia. A angústia é um tema absolutamente central em Ingmar Bergman. Eu disse aqui a vocês que Bergman ele é profundamente influenciado por Kierkegaard através do cinema de um patrício seu e anterior a ele chamado Carl Dreyer. Dreyer é considerado o grande mestre do cinema da Dinamarca, né? Ora, Dreyer e Bergman têm temas muito parecidos. Eu até acrescentaria, para mim, os 3 maiores cineastas da Dinamarca em épocas diferentes Carl Dreyer, Ingmar Bergman e Lars von Trier. Interessante que para mim esses 3 cineastas estão na mesma linha ou na mesma escola. Ora, voltando aqui, quais são os temas no sentido de Woody Allen que faz Bergman ser um cineasta das profundezas da alma humana? Primeiro, o tema da angústia. Eu vou destacar aqui 5 temas, né, que eu acho fundamentais, né, em Bergman, e vai ser agora o tema da live, né, a partir dessa frase de Kierkegaard.
Para os que não sabem, Bergman nasceu em 1918 e morreu em 2007, né? E deixou um legado de mais de 70 filmes, peça para teatro, escritos, etc. e tal. É considerado o maior cineasta sueco, um dos maiores de toda a Escandinávia, não é? E é um cineasta que, de certa forma, foi absolutamente fundamental para o cinema mundial, não é? E Bergman, segundo o Woody Allen, e segundo a maioria de seus comentadores, Bergman tem um estilo, Bergman tem uma poética. Bergman não é um cineasta, digamos assim, que apenas fez filme, mas Bergman, na verdade, tem uma poética, né? O que significa ter uma poética? Tem uma linguagem própria, tem um estilo próprio e inconfundível. Bergman é uma espécie de cineasta autoral. Agora, o Woody Allen diz que, além de ser um cineasta que tem um estilo próprio, Bergman também tem um conteúdo que é o conteúdo da profundidade da alma humana. E aí eu começava a dizer, quais são os temas que definiriam essa profundidade da alma humana? O primeiro tema é o tema da angústia, principalmente diante do nada. Bergman não é religioso no sentido crente. Bergman trabalha muito com temas religiosos, mas ele não é religioso, ele se dizia ateu. E eu respeito o que as pessoas dizem de si, em particular, quando falam algo assim. Independente de concordar ou não, eu tenho que respeitar, né, aquilo que disse Ingmar Bergman de si mesmo, né? Então Bergman era ateu, paciência, é isso mesmo. Só que ele era um ateu que se interessava por temas metafísicos da tradição ocidental. Esse é o problema, ele se interessava, né, obviamente, por temas religiosos. Agora, Bergman ele tinha uma preferência por alguns temas, né? Ele tinha uma simpatia por alguns temas, dentre eles, né, esse que eu vou dizer agora, porque são temas importantes. O primeiro tema é a angústia, né? Ora, por que o tema da angústia era tão importante? Primeiro porque Bergman leu um livro de um patrício seu que ele admirava muito, chamado Søren Kierkegaard. Kierkegaard foi um filósofo do século XIX, o mais atormentado dos filósofos da cultura ocidental, eu acho. Acho que Kierkegaard fez uma filosofia atormentada. Essa é a leitura que eu faço. Eu li 2 livros só de Kierkegaard. E Bergman, ele trata o tema da angústia, muito interessante, porque a angústia para Bergman é sempre a angústia de algo que você não domina. É isso que pensa Bergman e é isso que aparece nos seus filmes, né? Significa dizer, nós nos angustiamos porque pelo nada que somos, pelo nada que nos destina, né? Pelo nada que nos define, né? O nosso destino é o nada, dizia um personagem de Ingmar Bergman, né? Então o tema da angústia é fundamental. O tema do desamparo, né? Do desamparo infinito, né? Esse desamparo que é a marca humana. O ser humano, por mais que ele conviva com pessoas, por mais que ele esteja com pessoas, por mais que ele more com pessoas, o ser humano, em última instância, é um ser desamparado, porque a vida não tem amparo algum. Essa é a tese de Bergman. Independente de eu concordar ou não, a vida não tem amparo. Eu não concordo com isso, mas eu não quero falar o que eu pessoalmente penso disso. Eu quero tentar explicar Bergman, e não necessariamente o que eu acho. A minha opinião aqui vale muito pouco. Então, assim, Bergman ele tem um vínculo muito forte com a palavra desamparo. Os personagens de Bergman, de um modo geral, são desamparados, porque falta uma segurança última para cada um deles, tal. Isso é absolutamente genial no cinema. Absolutamente genial. Bergman é único nessa maneira, né, de fazer filmes. Então, primeira característica do cinema bergmaniano, a opção pela angústia. A segunda característica, o desamparo, esse desamparo infinito que marca o ser humano. O ser humano é, por natureza, ontologicamente um ser desamparado. Para Bergman, e não só para Bergman, para Kierkegaard, para Sartre, para Heidegger, para Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir eu vou comentar domingo, inclusive. Viver, meus amigos, não é fácil. Em época alguma, em idade alguma. Não é isso um pouco que a gente aprende, né, com Ingmar Bergman. A terceira característica é o drama da existência de Deus, né? Bergman sabia
para ele Deus não existia, mas a não existência de Deus é um incômodo. Isso é muito genial. O cara sabia que Deus não existia, mas essa não existência de Deus é um incômodo. Isso é muito Sartre também, viu? Isso é muito Sartre. Independente se Deus existiu ou não, a vida não muda nada, mas é um incômodo a existência de Deus. A existência de Deus é um incômodo. Eu acho muito legal essa tese. A não existência de Deus torna-se um desafio interpretativo. A não existência de Deus torna-se um incômodo para o pensamento e para a alma humana, né? Então, assim, o Deus, escutem bem, né? Escutem bem, meus amigos e amigas. O Deus existe, e existindo é o sentido radical da vida. Deus não é um sentido, qualquer sentido. Deus é o sentido radical da vida. Se Deus não for o sentido radical da vida, não tem sentido existir. Não é? Esse é o drama do cinema bergmaniano. Isso vai aparecer em vários filmes de Ingmar Bergman. Tal. Então, o tema da existência ou não de Deus é um tema fundamental no cinema de Ingmar Bergman. Esse é o terceiro ponto, né? Primeiro é a angústia, segundo desamparo, terceiro Deus. O quarto é a incomunicabilidade, não é, entre as pessoas. Há algo que nunca comunicarei às pessoas. Então, no fundo, a relação ela é uma relação de incomunicabilidade. Eu me esforço para comunicar, mas aquilo que é essencial não é comunicado. Aquilo que é essencial não é comunicado. Pensa assim Ingmar Bergman. E ele traz isso para o seu cinema. Eu acho um tema genial, esse tema da incomunicabilidade humana diante da vida. É um tema desafiador, é um tema sofrível, é um tema difícil, mas é um tema absolutamente necessário. Isso tem muito a ver com Kierkegaard, isso tem muito a ver com Dreyer, isso é o cinema de Ingmar Bergman. E por fim, para terminar, o tema das paixões. Bergman é um cineasta que está muito preocupado com esse tema, né? O tema das paixões, o tema dos conflitos pessoais, o tema dos conflitos internos, né? O tema dos conflitos que nos apavoram, que nos destroçam, que nos dilaceram, né? Esse é, digamos assim, aquilo que pode ser considerado um verdadeiro conflito, né? E Bergman, de certa forma, ele explora isso. Há um filme dele absolutamente genial, acho que é de 1966, chamado Persona. Esse filme encarna brilhantemente esse tema da incomunicabilidade ontológica que o ser humano carrega. Em última instância, eu me comunico, mas não me comunico. Eu me comunico para não me comunicar. Eu me comunico, mas eu não digo. Em última instância, é o que eu sou, né? Isso é o que Bergman chama de incomunicabilidade ontológica. Então, o tema da incomunicabilidade é o fundamental. E, ao mesmo tempo, isso vai resvalar no último tema, que são o tema das paixões. Então, as paixões, elas são frutos dessa incomunicabilidade. Nos apaixonamos por outro ou por outra, nos apaixonamos por outro ser, porque precisamos, carecemos, porque temos saudade, porque temos desejo. Mas, ao mesmo tempo, em última instância, não é fácil comunicar com alguém. Não é fácil. Não é fácil conviver, não é fácil dialogar, não é fácil comunicar. Para Bergman é assim. O último filme dele chama atenção demais para isso, chama Sarabande. Mas eu gosto, o melhor filme que articula essa questão da paixão e da incomunicabilidade, essa dialética entre paixão e incomunicabilidade, é um filme dele chamado Persona. Já viram aqui, meus colegas? Se alguém não viu, por favor, veja, porque de fato é um filme marcante.
é o filme mais dramatúrgico de Bergman. Bergman era um homem apaixonado pelo teatro, foi um homem que começou no teatro, foi um homem que chegou até tardio no cinema por conta do teatro. E no fundo Bergman nunca abandonou o teatro, porque os filmes de Bergman têm elementos dramatúrgicos profundos que diz respeito ao teatro. E isso é extraordinário, extraordinário, extraordinário. Então Bergman, ele passa a ser o grande cineasta das paixões incomunicáveis, né? O grande cineasta das paixões incomunicáveis. Então hoje iniciamos esse mini curso sobre Bergman, que será hoje, está terminando agora, sábado e domingo. Sábado, amanhã, nós vamos trabalhar com um texto, eu vou trabalhar com um texto que eu escrevi em 2016, intitulado Bergman e Dreyer, Herdeiro Cinematográfico de Kierkegaard. No domingo eu vou trabalhar o tema da morte na trilogia do silêncio, a partir de Simone de Beauvoir, o livro A Cerimônia do Adeus. E hoje foi uma introdução geral a Bergman, a linguagem bergmaniana, as influências de Bergman, não é? E um pouco como Bergman, de certa forma, faz um cinema profundo, como disse o de Allen, em sentido essencial. Esse era o sentido da live de hoje, foi a razão de ser desta live de hoje. As minhas lives duram entre 50 e 60 minutos, estamos chegando na hora final. Recomendo demais vermos Ingmar Bergman, assistamos os filmes de Ingmar Bergman, pensemos na maneira de filmar de Bergman, pensemos no conteúdo existencial do cinema de Bergman e ao mesmo tempo nos coloquemos ali, não é, enquanto sujeitos que também sofrem aquilo que os personagens de Bergman sofrem. É isso, não é, minha gente? Agradeço demais a todos e todas que andaram aqui e convido-os para amanhã às 20 horas no Instagram Romero Júnior 4503 para continuarmos a segunda parte desse curso a partir de Bergman e Dreyer, Herdeiros de Kierkegaard. Agradeço a todos e todas, desejo uma boa noite e até amanhã para aqueles que vierem aqui. Grande abraço, minha gente. Sigamos em paz, sigamos em paz.